Salve, salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu sou o professor Fiosier, o seu professor de biologia, e nós estamos aqui, pessoal, para mais uma aula do módulo de fisiologia, essa é a nossa segunda aula do sistema circulatório, como você está vendo aqui atrás de mim. E nessa aula, pessoal, a gente vai falar sobre vasos sanguíneos e também sobre o coração, tá? A gente vai desenhar aqui depois, no segundo momento da aula, um coração bem grandão, né? E aí depois a gente vai resolver exercícios tanto dessa aula quanto da aula de sistema digestório. Beleza, rapaziada? Como é que vocês estão aí? Tá tudo bem? Tá todo mundo já naquele ritmozinho, já pegou no embalo, né? Tá a 1000 por hora, né, pessoal? Já começaram os primeiros vestibulares, os primeiros resultados já saíram, né? A gente já tem inscrição do Enem no momento da postagem dessa aula aqui. A gente já tem inscrição do Enem já sendo liberada. Que maravilha, né, pessoal? Então, de fato, a gente está aí no auge da temporada, né? Vamos para cima, que tem muito conteúdo ainda aqui para a gente falar. Já falamos de muito, mas ainda tem muita coisa e vamos lá avançar. Recapitulando um pouquinho do vídeo que você acabou de assistir da aula anterior, a gente falou um pouco sobre o sistema circulatório, as funções do sistema circulatório, que tipo de função fisiológica o sistema circulatório integra, forma, que é justamente a função de integração, não é isso? Além disso, também a gente viu como que o sistema circulatório trabalha e vimos o primeiro componente desse sistema circulatório, que é o sangue. Vimos as funções do sangue, né? A função ele basicamente de transporte de gases da respiração, mas tem outras, né? Como controle, auxílio no controle da manutenção da temperatura corpórea ali constante, né, pessoal? E principalmente também ali relacionada a funções de defesa do organismo, né? Para finalizar a aula passada, então, o vídeo passado, a gente falou também do processo de coagulação, né? Como é que funciona essa questão de coagulação, em que momento ela ocorre, por que e quando ela ocorre, né? Quais são os checkpoints ali que evitam que ela aconteça a qualquer momento e quais as consequências disso caso ela aconteça, né, pessoal? Tranquilo isso, né, rapaziada? De boa, tá? Então hoje a gente vai avançar um pouquinho mais e a gente vai falar aqui sobre os vasos sanguíneos, né? Vamos falar especificamente sobre 3 vasos, né? Direto ao ponto, para a gente compreender como é que isso funciona. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, é que todo vaso sanguíneo, independente se ele é mais espesso, menos espesso, ele tem um calibre maior ou se ele tem um calibre menor, todo vaso sanguíneo, pessoal, ele é formado, né, revestido ali por alguns tecidos iguais, tá? O primeiro, pessoal, é o endotélio, tá? Que é o tecido de revestimento interno dos vasos sanguíneos, que é um tecido epitelial, a gente já falou isso lá no passado. Além disso, a gente tem também a musculatura, né? Afinal de contas, independente do vaso sanguíneo, ele vai ter uma certa movimentação, porque o coração sozinho, pessoal, ele não dá conta de, numa única batida, né? Ou seja, apenas com a pressão que o coração exerce, distribuir sangue por todo o corpo, né? Então, não sei se vocês sabem, mas eu tenho 1,96 m, então eu sou bem altão. Então, para o sangue chegar até o meu pé ou voltar do meu pé para o meu coração, necessita então uma grande quantidade de energia sendo aplicada. O coração sozinho ele não consegue fazer isso, os vasos precisam auxiliar, então os vasos possuem contração. Então o tecido muscular também é um tecido muito importante na formação dos vasos sanguíneos. E que tipo de tecido é esse? Bom, pessoal, no caso dos vasos sanguíneos, o tecido é tecido muscular liso, tá bom? De contração involuntária e lenta. Mas no coração, aí a gente já tem o estriado cardíaco, que também é involuntário. Então, todo o sistema circulatório é coordenado de maneira involuntária, tá? Que é o sistema nervoso autônomo, né? A gente vai falar isso mais adiante aí, quando estivermos estudando isso, tá? Então, o sistema nervoso autônomo é que controla as nossas atividades involuntárias e, obviamente, a circulação é uma delas, tá? Então vamos lá. Primeira coisa a gente entender um conceito muito importante. Deixa eu pegar aqui esse copinho aqui, pessoal, que é onde eu guardo meu giz, né? E eu quero mostrar um negócio para vocês aqui. Imagine vocês que esse copo fosse aberto aqui no fundo, né? Aqui no fundo ele é fechado, é um copo, mas imagina que ele fosse aberto aqui no fundo. Então ele seria um segmento, uma seção de um vaso sanguíneo aqui, ou um pedaço de um cano, né? Quando eu falo que um vaso sanguíneo é mais ou menos espesso,
Eu estou me referindo, pessoal, à espessura da borda, né, que forma esse vaso sanguíneo. Aqui dentro seria o endotélio, né, todo vaso sanguíneo é revestido aqui dentro pelo endotélio, e aqui na parede do vaso a gente vai ter, entre outros tecidos, o tecido muscular liso. Tá? Essa parede aqui, no caso desse copo, é bem fininha, né? Essa parede ela pode ser pouco espessa, né? Ou seja, um calibre pequeno, ou ela pode ser muito espessa com um calibre mais grosso, né? Um calibre maior, tá bom? Isso aqui que se refere ao calibre, a espessura dessa borda aqui do vaso sanguíneo. Beleza? É isso, pessoal. No caso das veias, ela tem a espessura, o calibre assim, fininho, tá? E vamos começar a falar sobre elas. Então, as veias são vasos de fino calibre. Então, esse é um termo que você vai ouvir falar bastante aí. É uma nomenclatura padrão aí dos vasos sanguíneos do sistema circulatório. Então, vaso de fino calibre, você já sabe o que significa, né? Que a parede que forma aqui o vaso, ela é fininha, como esse vaso aqui que você está vendo. Tá? Eles transportam, né, por conta disso, o sangue com baixa velocidade e baixa pressão. Né? Porque se a parede aqui é fininha, você há de concordar comigo que a quantidade, né, de fibras musculares aqui do tecido, ou seja, das células do tecido muscular liso aqui também estão em pequena quantidade. Então, a pressão que esse vaso sanguíneo vai exercer na contração para transporte desse sangue vai ser pequena, tá? Agora, olha que detalhe importante, pessoal. As veias são vasos que trazem o sangue ao coração. Né? Se as veias trazem o coração, as artérias levam do coração, né? Partem do coração. Tá? Então, isso aqui é um dado importante. Agora, observe um detalhe, pessoal. Como que um vaso sanguíneo que precisa trazer sangue de todo o meu corpo para o coração pode transportar esse sangue numa baixa velocidade, numa baixa pressão? Né? Na verdade, ele não transporta em baixa velocidade, em baixa pressão, tá? Por conta de um mecanismo interessante que eu coloquei aqui embaixo, uma observação. As veias possuem válvulas que impedem, né, a veia por si só, pelo fato dela ser de fino calibre, ela tem baixa velocidade e baixa pressão. Porém, pessoal, para que ela consiga exercer a função dela, que é transportar o sangue de todas as partes do corpo para o coração, é necessário que ela possua as válvulas. Professor, como é que funcionam essas válvulas? O que são essas válvulas aqui? Bom, imagine vocês, pessoal, que aqui eu tenho um segmento de uma veia, né? E aí, essa veia, ao longo de toda a sua extensão, ela vai ter comportas, assim, ó, comportas. Nesse caso, essas comportas estão abertas, né? E aí, pessoal, à medida que o sangue vai sendo transportado, ó, essas comportas se fecham, impedindo que o sangue volte, né? Então, o sangue ele saiu aqui dessa seção, veio para cá, agora ele está aqui, ó, e essa comporta por onde ele passou está fechada para evitar que o sangue volte, né? E aí, esse sangue daqui agora vem para cá, né, para essa outra seção, essa válvulazinha agora se fecha, impedindo que esse sangue volte. E isso vai acontecendo, pessoal, até o sangue chegar aonde? O sangue chegar no coração. Por quê? Porque esse é o objetivo das veias, né? Levar o sangue ao coração. Professor, muito bem, eu entendi isso daqui perfeitamente, entendi esse mecanismo, mas quem é que controla esse mecanismo, né? Quem é que faz o controle para que esse sangue possa ir de uma seção para outra e essas válvulas fecharem? Pessoal, olha, cuidado com isso aqui, tá? Eu falei de muitos tecidos musculares aqui, já falei de 2, na verdade. Eu falei que o coração é formado por tecido estriado cardíaco, isso aí você já sabia, porque a gente estudou no módulo de histologia. Eu falei que os vasos sanguíneos, independente se forem veias ou se forem artérias, são constituídos, né? Sua parede ali é constituída por musculatura lisa, porém, no caso especificamente das veias, as veias se associam à musculatura esquelética. Não é que a musculatura esquelética forma a veia, tá? Ela está associada à musculatura esquelética e toda vez que a gente contrai um músculo, essa contração esquelética espreme a veia, auxiliando nessa movimentação do sangue. Tá? Isso a gente observa essa característica, por exemplo, quando a gente faz uma viagem de ônibus muito longa, né? Ou quando a gente faz um voo também, uma viagem de avião também muito longa, geralmente a gente, se for à noite, né, a gente dorme, né? E aí fica naquela posição lá por muito tempo.
com as pernas para baixo, né? Porque nem a não ser que você pegue um leito aí, um ônibus leito, ou vá voar na primeira classe, né, de um voo, que aí você vai deitado. Mas independente disso, se você tiver numa poltrona, né, meio que sentado, levemente inclinado, seus pés estão para baixo, né? E aí, se você ficar naquela posição por muito tempo, a gravidade age. Porque quem leva o sangue do pé para o coração são as veias, que transportam o sangue em baixa velocidade com baixa pressão. Então é necessário que você sempre levante, né, para evitar o inchaço dos pés, dê uma caminhadinha ali no corredor do ônibus ou no corredor do avião, justamente para que essa musculatura, né, com a movimentação da musculatura esquelética, esse sangue possa vir sendo transportado aí para né, o coração, ou seja, para que possa ser transportado ali por dentro das veias e chegar até o seu coração. Beleza, pessoal? Tranquilo isso? Vamos para o segundo tipo de vaso, que são as artérias, né? As artérias já funcionam um pouquinho diferente. Sabe por quê? Por causa disso aqui, ó. Ela já tem um grosso calibre, tá? Então as artérias aí já tem aqui, então, na membrana que reveste, né? Na verdade, na membrana que reveste, não. Na estrutura que forma o vaso, né? A gente já encontra aí uma quantidade maior de células musculares, tá? Então, por conta disso, a pressão nesse vaso é maior, né? Então ele já consegue a pressão maior e a velocidade também é maior, né? Por exemplo, eu não sei se vocês já viram, ou já ouviram falar, ou já presenciaram, né? Alguém aferindo, né? Contando os batimentos cardíacos aqui pela pulsação, não é isso? Né? Pela pulsação. Aqui superficialmente, se você olhar no seu punho, né? Você vai ver aqui alguns vasinhos sanguíneos, né? Esses vasos sanguíneos aqui são veias. Se você tocar nelas ali, você não vai sentir muita coisa. Mas lá dentro mais dentro do seu punho, né, assim vamos dizer, mais na parte mais interior do seu punho, passa uma artéria, né, que sai do coração e leva esse sangue aqui para irrigar a mão e esses tecidos aqui do braço, tá? Essa artéria, então, se você apertar aqui com um pouco mais de pressão o seu punho, você vai perceber essa artéria pulsando, tá? Porque as artérias, elas possuem pulsação, né? Elas contraem, relaxam com uma pressão maior, né? Obedecendo, obviamente, o comando ali do teu coração, para que auxilie no transporte desse sangue do coração para as diferentes partes do corpo. Então, enquanto as artérias partem do coração para as diferentes partes do corpo, quem faz o caminho inverso, trazendo esse sangue das diversas partes do corpo para o coração, são as veias. Beleza? É isso, rapaziada. Até aí tá tudo bem? Tá tudo tranquilo até aí? Então tá bom, então. Aí, pessoal, um detalhe importante sobre as artérias também, a gente tem a pulsação e tem aqui, né? Ó, se você fizer isso aqui agora, pegar aqui nessa região aqui do seu pescoço e colocar o dedo aqui, ó, você consegue sentir ali a pulsação. Por quê, pessoal? A gente vai ver daqui a pouco, na próxima parte da aula, que a gente tem um vaso sanguíneo muito, muito importante, chamada de artéria aorta, né? A gente tem a artéria aorta superior e a artéria aorta inferior. Ela se ramifica em duas partes principais. A artéria superior, a artéria aorta superior, ela sai do teu coração e leva o sangue para a região da cabeça. E é justamente ela que a gente sente aqui, né? Enquanto que a artéria aorta inferior, ela vai levar para a região inferior do seu corpo, né? Levando o sangue aí por todos esses tecidos, para todos esses tecidos da parte inferior, tá? Então aqui a gente está sentindo a artéria aorta. A região do pescoço ela é muito importante por conta justamente da artéria aorta, que tem uma pressão muito grande, né? E transporta um grande volume de sangue aí para irrigar o cérebro, o encéfalo e tudo mais. Beleza, pessoal? Só que esses dois vasos aqui, pessoal, eles se ramificam, né? Nos chamados capilares sanguíneos. O nome capilar, pessoal, quer fazer uma alusão em relação ao calibre desse vaso, tá? Nos capilares eu tenho vasos de finíssimo calibre, menor inclusive do que os da própria veia, né? O calibre da própria veia. E aí por isso que vem esse nome capilar, porque eles são tão finos quanto é fino um fio de cabelo, tá bom? Então eles têm essa característica. Agora, o que os capilares fazem? Eles irrigam os tecidos, tá? Então, por exemplo, a artéria aorta, né? Ela sai do meu coração e vem aqui para a região superior do corpo, por exemplo.
mas não é ela que chega até o meu cérebro, por exemplo. Né? Porque imagina, ela transporta um grande volume de sangue, né? Ela precisa irrigar todos os órgãos do meu corpo, aqui da região superior do meu corpo, obviamente. Mas no meu cérebro, nos meus olhos, por exemplo, são estruturas muito sensíveis, eu não posso despejar o sangue com uma alta pressão e uma alta velocidade, porque eu vou danificar esses tecidos. Então, o que essa artéria faz? Ela vai se ramificando, se ramificando, se ramificando, até atingir uma finura de arteríolas, tá? Então, é como se, por exemplo, ó, viesse aqui uma artéria, né? E ela vai se ramificando assim, ó, para diminuir o volume de sangue, diminuindo também a pressão e a velocidade, tá bom? E aí, então, a gente tem as arteríolas. Então, as arteríolas ramificam-se das artérias, tá? Já as vênulas, pessoal, as vênulas elas são um pouquinho diferentes. Elas formam as veias. Por quê? Porque se o vaso sanguíneo veia ele chega ao coração, então significa dizer que, sob a perspectiva do tecido, ele sai do tecido. Vamos pegar um exemplo. O pulmão, né? Pulmão. A gente tem uma chamada veia pulmonar. Essa veia pulmonar, ela sai do pulmão, ó, então se a gente olhar sob a perspectiva do pulmão, é o vaso que sai, é a veia. Mas como o centro do nosso sistema circulatório é o coração, então a gente usa o coração como referência. Tá bom? Então cuidado com essa pegadinha na hora da prova. Se ele der outro órgão diferente do coração, então significa dizer que a veia sai desse órgão e a artéria chega nesse órgão. Agora, se a referência for a referência padrão, como por exemplo é o coração, aí as veias chegam ao coração e as artérias saem. Tá bom? Então, nesse caso, ó, pessoal, a gente quiser, por exemplo, ver como é que as vênulas trabalham, elas saem aqui do órgão e vão se juntando, ó, até formar uma veia. Tá vendo? Então é o contrário. Aqui, ó, vamos dizer que o sentido do sangue é esse aqui, ó. Tá? Enquanto uma artéria se ramifica em arteríolas para chegar até o tecido, várias vênulas se fundem numa veia para chegar até o coração, tá? Com um volume maior de sangue nesse sentido. Beleza, pessoal? Tranquilo isso daqui? Deu pra gente, nessa primeira parte da aula aqui, deu pra gente compreender a diferença dos vasos, a importância e o caminho mais ou menos que eles ocupam, né? Que deu pra gente entender. Eu vou apagar aqui rapidinho, tá? Vou te pedir um segundinho aí, vai ser só um corte no vídeo. Eu vou apagar aqui bem rapidinho, vou fazer um esquema aqui pra gente entender essa distribuição e depois eu apago de novo para a gente ir para o coração, o esquema importante do coração. Então, vou pedir tua licença, vou dar uma pausa aqui na gravação e volto na sequência. Vamos lá, rapaziada, voltando aqui, ó, vamos entender um pouquinho como é que funciona essa organização dos vasos sanguíneos no nosso corpo, tá? Coloquei aqui como referência, ó, tecidos, que são, na verdade, os órgãos em geral, com exceção do coração, óbvio que o coração a gente vai analisar de maneira particular aqui. Afinal, o coração ele é o centro do nosso sistema circulatório, né? Depois a gente tem aqui o sentido da circulação, então vamos estabelecer que o sentido aqui vai ser da esquerda para a direita, e aqui a gente tem os vasos sanguíneos, tá? Então vamos compreender aqui o seguinte, ó, se o sentido da circulação é para a direita, então significa dizer que esse vaso branco aqui, que eu coloquei o vaso 1, ele está saindo do coração, concorda? Já esse vaso 4 aqui, ó, o sentido, então ele está chegando ao coração. Posso dizer dessa forma, pessoal? Posso, né? Fica tranquilo assim da gente entender. Então esse vaso aqui, ó, ele está saindo e esse vaso aqui está entrando, tá? E o sangue nesses vasos percorre este sentido aí. Perfeito. Bom, a gente viu que o vaso que chega até o coração, ó, vaso 4, é uma veia, não é isso? Tá aqui, ó, tá? Já o vaso que sai do coração é uma artéria. Tá bom? Aqui, ó, artéria, vaso 1, né? Então, terminou lá, volta para cá. Ó. Então, tá aqui, ó, a mesma artéria tá aqui, número 1, ó, né? Como se fosse uma continuidade daqui, ó, tá? Então, número 1. E olha o que está acontecendo com ela aqui. O sentido é para cá, tá? Olha o que está acontecendo com ela. Ela está se ramificando para chegar nos tecidos, para chegar aos tecidos e aos órgãos, né? Então, ó, quando ela se ramifica, eu tenho esses vasos aqui, 2, ó.
que são as arteríolas. Arteríolas, então, são capilares que se ramificam, lembra? A partir das artérias. Aí elas irrigam os tecidos, né? Já dos tecidos, eu tenho vários vasos que partem desses tecidos aqui, ó. Tá vendo? Que é o vaso 3, no caso são as vênulas, ó o sentido, e que se fundem na formação do vaso 4, que são as veias, tá? Então, assim que a gente compreende. Uma coisa importante a gente saber, que nos capilares, ou seja, nos vasos 2 e nos vasos 3, a gente tem o sangue sendo transportado com uma velocidade baixíssima e com uma pressão também muito baixa. Já que no vaso 4, que é a veia, eu tenho sangue numa baixa pressão e numa baixa velocidade, tá? Mas por que então, o sangue é transportado nas veias baixa velocidade? Porque ele já recebe esse sangue das vênulas. E nas vênulas são capilares. Então, esse sangue já vem com uma velocidade muito baixa e com uma pressão muito baixa. Tá? E essa velocidade baixa segue até o coração. Aí no coração ele, pam, dá uma batida bem forte, e aí o sangue que vem aqui para o vaso número 1, que é a artéria, imediatamente após o coração, a pressão é absurda, né? Então por isso que no 1 aqui, que são as artérias, os vasos são o sangue é transportado com uma alta pressão e uma alta velocidade nesse caso. Beleza, rapaziada? Tranquilo? Fora isso, óbvio, as artérias ainda têm um grosso calibre que ainda assim auxiliam para levar, né, esse sangue para todos os tecidos e todo o corpo. Então aqui ficou um esquema bem legal para a gente compreender, né, esse processo de distribuição de sangue nos vasos sanguíneos no nosso corpo. Agora a gente vai, na próxima parte desse vídeo, analisar especificamente esse órgão aqui e como ele se posiciona, vamos dizer assim, como sendo o centro, né, nervoso, no sentido de importante, tá, do meu sistema circulatório. Então eu vou pedir tua licença, vou dar mais uma pausinha aqui, apago e já venho com o esquema para a gente montar juntos, tá bom? Só um segundinho. Vamos lá, rapaziada, começando aqui, voltando, né, para a gente começar esse esquema do coração, a gente vai fazer ele juntos, tá bom? Vou botar aqui o meu fone, né? Porque senão você não vai me ouvir legal, tá bom? Então a gente vai fazer juntos esse esquema aqui para a gente aprender e fazer na hora da prova, tá? Onde é que eu vou usar isso daqui? A gente vai fazer daqui a pouco os exercícios e na resolução de exercício eu vou explicar melhor como é que a gente aplica dentro de uma questão especificamente. Mas a minha dica que eu te dou já aqui no momento da aula é: você se deparou com uma questão que ele está se referindo às cavidades do coração, aos vasos, aos tipos de sangue, sangue oxigenado, não oxigenado, para tudo, já vai num canto da prova e já faz esse esquema. Muito simples, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer é um quadradão, né, e dividir com uma cruz ao meio, assim, como se fosse uma janelinha, né, com 4 partes aqui, ó. Do lado esquerdo desse quadrado, você vai escrever a palavra corpo e do lado direito você vai escrever a palavra pulmão, tá? Professor, pulmão não faz parte do corpo? Faz, coração também faz, né? O coração vai ser esse quadradão aqui. É porque a relação do coração com o pulmão, ela tem uma particularidade, né? Então ela é muito mais íntima, a relação do coração com o pulmão, do que do restante do corpo. Então, geralmente as questões, elas gostam de relacionar essa circulação específica do coração com o pulmão. Inclusive, antigamente se chamava, né, de pequena circulação por conta da distância, né? O coração está aqui, os pulmões estão na mesma altura, só que na parte dorsal do meu corpo, né? Então é uma relação próxima, então chama de pequena circulação. E grande circulação seria a distribuição de sangue do coração para todo o corpo. Aí seria uma circulação maior, né? Com mais vasos sanguíneos, né? Com uma distância maior, tá? Então por isso que a gente faz essa relação. Dito isso, pessoal, depois que você fizer isso daqui, tá organizadinho, você vai pegar uma seta do corpo e uma seta do pulmão e trazer para o coração, sem cruzar. Então você vai pegar uma seta aqui, ó, e trazer para cá, tá? E uma seta daqui e trazer para cá, sem cruzar. Em cima não cruza, tá? Já aqui embaixo, pessoal, você vai fazer um pouquinho diferente, o inverso. Você vai pegar uma seta do coração
e levar para o corpo, e uma seta do coração e levar para o pulmão. Só que tem outra diferença, aqui embaixo vai cruzar. Como assim cruzar, professor? Ó, eu vou pegar desse lado e levar para o corpo, e vou pegar desse outro lado e levar para o pulmão. Tá vendo que cruzou bem aqui? Então embaixo cruza, em cima não cruza. Beleza, rapaziada? Tranquilo isso? Então vamos lá. Dito isso, pessoal, como é o nome dos vasos sanguíneos que trazem o sangue até o coração? Então, são veias, não é? A gente viu isso agora há pouco. São veias. Então aqui é uma veia e aqui é outra veia, tá? Então veia e outra veia. Já embaixo, pessoal, a gente tem vasos que partem do coração, são as artérias, não é isso? Então, aqui eu tenho uma artéria e desse outro lado aqui eu também vou ter uma artéria. Tá bom? Professor, mas que veia é essa? Que veia é aquela? Que artéria e tal? Muito bem, pessoal. Se sai do pulmão ou chega no pulmão, só pode ser pulmonar. Então, você já vem aqui, ó. Essa é a veia pulmonar e essa artéria aqui que está chegando ao pulmão é a artéria pulmonar. Simples assim, tá? Se chega ou se sai do pulmão, é pulmonar. Já nesse caso aqui, rapaziada, ó, essa veia é a principal veia do corpo. Você até conhece ela, já ouviu falar, ó, que é a chamada veia cava. E essa artéria que a gente falou na aula de hoje, que é a artéria aorta. Tá? Então, artéria aorta como sendo... Só não vai inverter aqui, né? Veia aorta e artéria cava, que aí não vai dar legal, né? Mas pronto, a gente já distribuiu aqui, tá bem organizadinho, podemos avançar, tá? Muito bem, pessoal, o nosso coração, coração dos mamíferos, né, é um coração dividido em 4 cavidades, né? 4 cavidades. Por isso que esse quadradão parece uma janelinha, porque eu tenho 4 cavidades aqui, ó. 2 cavidades superiores e 2 cavidades inferiores. As cavidades superiores, ó, elas são chamadas de átrio, ou a letra A, tá bom? Vou colocar aqui a letra A, ó, de átrio, tá bom? E a cavidade inferior, ela é chamada de ventrículo, ou simplesmente um Vzinho aqui, tá? Então, 2 átrios e 2 ventrículos. Uma coisa interessante, pessoal, é que na fisiologia, no livro, na prova, na lousa, no teu esquema, sempre o coração ele é uma representação. Né? Ele está ali como uma representação, não só o coração, os pulmões também. Se eu desenhar 2 pulmões aqui, se eu desenhar 2 rins aqui, é uma representação. O órgão de verdade está dentro do seu corpo. O que eu quero dizer com isso? Que se o órgão está dentro do seu corpo, esse lado aqui não é o lado direito. Se o coração está dentro do seu corpo, esse lado aqui é o lado esquerdo. Então pegue o seu caderno que você está copiando, vira ele e coloca assim, ó, no coração, de frente para lá o desenho. Então esse aqui é o lado esquerdo e esse aqui é o lado direito, tá bom? Isso serve para tudo na fisiologia. Então esse daqui é o lado esquerdo, ó, e esse daqui é o lado direito. Beleza, rapaziada? Tranquilo isso aqui ou não? Sossegado, né? 100% sossegado isso daqui. Não tem mistério. Muito bem, pessoal. Então, olha lá o que acontece aqui. Ó. No pulmão, a gente sabe que acontece um procedimento conhecido como hematose. Né? A gente vai estudar melhor isso no próximo sistema, que é o sistema respiratório, mas a hematose é a troca gasosa. Aquela troca que ocorre nos alvéolos pulmonares, né? Mediada lá pela difusão simples, aonde o sangue deixa no pulmão o gás carbônico, desculpa pessoal, e pega do pulmão o oxigênio, não é isso? Pega o oxigênio, ó, e largou no pulmão o gás carbônico para a gente mandar para fora. Dito isso, pessoal, o sangue que é transportado aqui pela veia pulmonar, que saiu do pulmão agorinha, ó, então ele tem uma elevada concentração de oxigênio. Esse sangue aqui era que antigamente a gente chamava de sangue arterial, lembra disso?
Por que a gente não chama mais? Ó? Porque é uma veia que está transportando, não uma artéria, né? Então tem esse probleminha. Mas em alguns casos, algumas questões mais antigas, né? Você pode se deparar com isso, tá bom? Então a gente tem aqui, no caso da veia pulmonar transportando sangue rico em oxigênio, esse sangue chega até o meu coração. Pessoal, você já percebeu, já deve ter ouvido, se não ouviu, dá uma pausa nesse vídeo, coloca no Google assim, som do batimento cardíaco. Quando você ouve o som do batimento cardíaco e não a frequência cardíaca medida lá pelo monitor de frequência cardíaca, você vai perceber que o coração ele tem um ritmo assim, ó, tuc-tuc, 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 tuc-tuc. No monitor de frequência cardíaca, a gente observa assim, ó, pi, 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 né? É diferente, o batimento é diferente, tá? Porque o monitor de frequência cardíaca, ele está medindo a frequência, né? Ele está querendo saber quantos batimentos tem naquele intervalo de tempo. Já o coração, ele tem um ritmo diferente. Por que é uma batida dupla? Perceba, tuc-tuc, 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 tuc-tuc. É uma batida dupla, né? Não é uma batida seca, tuc, 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 não, tuc, 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 tuc. É uma batida dupla. Por que isso acontece, pessoal? Porque átrios e ventrículos possuem ritmos de contração e relaxamento diferentes. Estão associados, sim, mas são diferentes. Esses movimentos de contração e de relaxamento é o que chamamos de sístole, contração, e diástole, relaxamento. Quando a gente vai aferir a pressão, por exemplo, diz-se, né, que a pressão padrão para a maioria das pessoas é 12 por 8. Não é isso? 12 por 8, a pressão padrão. Isso significa, pessoal, na verdade, 120 por 80 milímetros de mercúrio. Tá? Que é justamente a medida, a unidade de medida aí de pressão que a gente usa no coração. 120 é a sístole, a contração. Pá! 80 milímetros de mercúrio é a diástole, o relaxamento. Tá bom? Então, o relaxamento exerce uma pressão de 80 milímetros de mercúrio no sangue e a contração, isso padrão, né? Lógico que se a gente começa a fazer uma atividade física, isso vai aumentar, porque eu estou exigindo mais oxigênio para as minhas células, o coração tem que bater mais forte, mais rápido, né? Para mandar mais oxigênio para essas minhas células aí, ó. Né? O pulmão vai trabalhar mais e aí eu consigo levar mais oxigênio para essas minhas células. Entenderam isso? Então, só que observe um detalhe. Quando o sangue chega até o átrio esquerdo, os átrios, né? O átrio esquerdo, né? Mas o direito, o ritmo é igual, né? Esses dois são iguais e esses dois são iguais e o de cima e o de baixo são diferentes, tá? O átrio, ele tá em sístole ou em diástole? Quando o sangue chega até o átrio, ele precisa estar em diástole, não pode estar contraído. Como é que eu vou botar sangue aqui dentro se o coração está contraído, né? Ele tem que estar relaxado para receber sangue. Então ele se inunda de sangue, aí sim ele entra em sístole. Entenderam isso? Ó, tuc. Esse sangue então é drenado aqui para o ventrículo, que agora está em diástole. Aí ele vai e entra em sístole. Tuc, 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 tuc. Baixou, tuc, tuc, baixou, tuc. Entenderam isso? Bem, pessoal, então um detalhe aqui importante, ó, quando esse sangue chega até o átrio esquerdo, recapitulando, ele está em diástole, né? Ele entra em sístole e é mandado esse sangue para o ventrículo esquerdo, que por sua vez, como nós dissemos, está em diástole, e aí ele contrai, mandando para a artéria aorta. Um detalhe importante, pessoal, que a gente precisa saber, vou pegar aqui um pincel, é justamente que esse sangue, essa comunicação entre o átrio e o ventrículo, existe uma comunicação entre o átrio e o ventrículo esquerdo e uma comunicação entre o átrio e o ventrículo direito. Daqui a pouco a gente vai entender por que não existe uma comunicação entre os lados do coração, esquerdo e direito, tá? Aqui a gente tem uma válvula, pessoal, ó, que ela tem duas comportinhas, assim, a gente chama ela de mitral ou bicúspide, tá? Mitral ou bicúspide. Tá? Essa válvula aqui, pessoal, ela abre permitindo a passagem do sangue do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, mas ela fecha imediatamente após a passagem. Para que quando esse ventrículo esquerdo entra em contração,
o sangue não volte. Sabe por quê? Olha aqui, ó. Tuc, tuc. Imagina se esse sangue volta, aqui está contraído, ó. Pô, o coração explode. Né? É como se a gente pegasse, por exemplo, uma bexiga de festa, né? A gente aperta aqui em cima, o ar vai para baixo. A gente aperta embaixo, ó, a gente tem que soltar em cima, né? Não pode manter apertado. Porque se a gente mantiver apertado, aí ela explode. Né? Então isso pode acontecer no nosso coração também. Quando o ventrículo, então, por sua vez, ele contrai, aí ele manda o sangue para a artéria aorta. Um detalhe muito importante, o sangue que está chegando aqui na artéria aorta, ele veio da onde? Da veia pulmonar. E como é que é a natureza desse sangue? Rico em oxigênio. Então o sangue da artéria aorta também tem uma elevada concentração de oxigênio. E é justamente por isso que ele vai para o corpo, para entregar esse oxigênio para as células, né? Então aqui vai acontecer a respiração celular, né? Ó, respiração celular, aonde o sangue deixa o oxigênio nas células do corpo e pega quem? Qual é o produto da respiração celular? Gás carbônico. Não é, pessoal? Não é isso? Aí então a veia cava, ó, ela transporta o sangue com alta concentração de quem? De gás carbônico. Né? Chega aqui no átrio direito, ele está em diástole, contrai, manda o sangue para o ventrículo direito que está em diástole, ele entra em sístole para mandar aqui para a artéria pulmonar. Porém, olha lá, aqui também tem uma outra válvula. Ó, tá? Essa válvula com 3 aberturas aqui. Ó. Essa é chamada então de tricúspide. Tá? Tricúspide. Porque tem 3 aberturas, porque ela recebe sangue, essa cavidade, do corpo inteiro, né? Então vai jorrar muito sangue aí, né? Essa válvula aqui, ela faz o mesmo papel, ela se fecha, evitando o refluxo do vaso sanguíneo direito, do ventrículo direito, para o átrio direito. Só tem um caminho, então, que é a artéria pulmonar. Aqui na artéria pulmonar, então, observe, o sangue que chega na artéria pulmonar é o sangue que veio da veia cava, tá vendo? Aqui, ó, né? Da veia cava. Então é um sangue rico, alta concentração de gás carbônico, né? E aí, obviamente, ó, olha lá, ó, já tinha até colocado aqui, ó. Deixa esse gás carbônico, pega o oxigênio e reinicia o ciclo, tá? Antigamente esse sangue aqui era chamado de sangue arterial e esse aqui era chamado de sangue venoso, né? Mas por conta justamente da artéria aorta, da artéria pulmonar transportar sangue venoso e a veia pulmonar transportar sangue arterial, é que essa nomenclatura cai em desuso para evitar justamente essa confusão. Beleza, rapaziada? Tranquilo isso daí? Sossegadinho? De boa, né? Então esse daqui é o esquema. Para a gente finalizar essa nossa aula, essa nossa compreensão, é importante a gente saber que esse ritmo do coração aqui, ele é justamente mantido. Esse é o esquema, tá? Esse é o esquema. Observe que cada cavidade do coração está conectada a um vaso, né? Então, por exemplo, qual é o vaso sanguíneo que chega à artéria aorta? Veia pulmonar. Qual é o tipo de sangue que passa no ventrículo direito? Opa, então isso aí aqui é o sangue rico em gás carbônico. Qual é o vaso sanguíneo que está conectado ao ventrículo esquerdo? Opa, é a artéria aorta. Né? Então a gente consegue analisar tudo, independente da pergunta que a questão fizer para nós. Tá bom? Muito bem. Então a gente tem, pessoal, aqui ó, uma coisa importante também. Antes de falar sobre o ritmo do coração, observe que as artérias, a gente viu que o sangue é transportado com alta pressão e alta velocidade. Existem aqui as válvulas, né, mitral, bicúspide ou a tricúspide, que impedem o refluxo dos ventrículos para os átrios, para que o sangue só tenha um caminho para seguir, que são as artérias. Mas as artérias têm alta pressão. Então eu preciso evitar que, quando a artéria contrai, esse sangue volte para o coração, né? Então existem bem aqui, ó, 2 válvulazinhas aqui, ó, que por conta do formatinho dela aqui ser uma meia-lua, né? Essas válvulas são chamadas de semilunares, tá? Ou válvulas arteriais também, pode ser, tá? Então, válvulas semilunares são as válvulas que impedem o refluxo de sangue das artérias de volta para o coração, né? Só tem um sentido, olha a seta. A artéria só tem um sentido, que é o pulmão ou os demais órgãos, tá bom? Bom, aí vamos falar sobre o ritmo, né? Quem é que mantém esse tuc-tuc?
tuk, tuk. Observe que átrios contraem primeiro, ó, tuk, 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 tuk. Então, existe bem aqui, pessoal, ó, nessa região aqui, ó, o chamado nódulo ou nó sinoatrial. Ó, sino faz uma referência em cima. Lembra lá na igreja, né? Nas igrejas católicas. O sino fica onde? Fica em cima, né? Lá na torre, lá em cima. Então, em cima do átrio. Nódulo sinoatrial. Beleza? Esse nódulo aqui, pessoal, ele está ligado ao encéfalo, a uma região do encéfalo chamada de bulbo raquidiano, que a gente vai estudar mais à frente, que é quem controla a frequência cardiorrespiratória. Se comunica com essa região do meu coração através de um nervo chamado de nervo vago. Tá? É o nervo do sistema nervoso periférico autônomo, tá bom? Que faz o controle das atividades involuntárias. E aí, então, os átrios entram em contração, tá? Então aqui, ó, a gente tem, ó, feixes, né? Nervos aqui que fazem com que esse impulso nervoso saia daqui e irrigue os átrios, né? Fazendo a contração dessas cavidades do coração, tá? Esses feixes são chamados de feixes de His, beleza? Um desses feixes de His, olha aqui, ó, atinge essa região do meio aqui, ó. Tá vendo essa regiãozinha do meio? Tá? Essa regiãozinha do meio tem outro nódulo aqui, ó. Essa regiãozinha do meio é chamado de nódulo. Ó, o nome dele é bem fácil, ó. Átrio ventricular. Tá? Porque fica entre os átrios e os ventrículos, né? E aí esse nódulo átrio-ventricular também tem feixes aqui, ó, que levam esses impulsos nervosos para todos os ventrículos, para poder tuc, 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 tuc. Tá vendo que esse nódulo átrio-ventricular ele é um repetidor, né? Quem está conectado mesmo é o nódulo sinoatrial ao sistema nervoso central. Então o impulso nervoso chega aqui e daqui vem para cá, ele repete, tá? Esse daqui, ó, são chamados de fibras de Purkinje, né? Ou feixes interlodais também, tá? Mas aqui é mais só uma perfumaria, tá? O importante é a gente saber esse esquema, né? Com bastante informação aí e saber como ele funciona. Beleza, rapaziada? Espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido, que tenha sido muito boa essa aula até aqui para você, tá? A gente vai agora ver como isso daqui é cobrado, tá? Eu acho que eu vou postar um próximo vídeo aqui nesse feed aqui de aulas, só com resolução de questões dos dois assuntos anteriores, tá bom? Ó, beijo grande e agora vai para o próximo vídeo lá, que é sistema respiratório. Valeu? A gente se vê então no próximo vídeo. Valeu!